Bom, nós já estamos ao vivo. Esperar só uns minutinhos para os amigos conseguirem se conectar. O pessoal se conecta rapidinho, né? Recebe aí a notificação. Bom, pessoal, boa noite aos nossos amigos que estão se conectando na noite de hoje, esta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, para a nossa palestra, né, com um convidado muito especial que esteve conosco no final do ano passado, no mês de dezembro, e carinhosamente está conosco novamente. O Geraldo, vou falar aqui rapidamente sobre ele. Acredito que muitos aqui já conhecem ele aí das redes sociais, né, das lives, que são sempre muito boas, com muito aprendizado que nós temos. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, né, o Geraldo, dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, médium, psicógrafo, escritor, palestrante, né, do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Então, nós recebemos ele aqui mais uma vez, com muito carinho, para falar de um tema, né, muito atual, muito importante, para todos nós juntos refletirmos, aprendermos, que é o Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vamos aí aprender com o Geraldo sobre este tema. Geraldo, como eu falei um pouquinho antes da gente entrar, muito obrigada pelo carinho de estar conosco aqui do Centro Espírita Redentor. É sempre um prazer muito grande, né, ter você aqui para esse momento de aprendizado. E seja muito bem-vindo e obrigada, né, por ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço a todos os amigos aí do Centro Espírita Redentor. Para nós é um prazer e uma alegria imensa colaborar com os amigos. Ah, que bom. Bom, antes de nós começarmos, como é uma prática nossa, antes de qualquer evangelho, qualquer palestra, nós vamos fazer uma prece bem rápida, né, para nós aí já começarmos com o tema, e nós vamos agradecer, né, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por este momento que temos, né, sempre nos conectar com os mentores da Casa Centro Espírita Redentor, que também sempre nos orientam, nos intuem, né, ficam aí felizes com a nossa caminhada, com os nossos esforços para a continuação de todos os trabalhos. E vamos aí, né, envolvendo o Geraldo com muita luz, né, muita paz, que todos nós possamos ter, né, uma ótima palestra e ótimos aprendizados. Geraldo, eu vou sair da tela, tá? Vou te deixar aqui à vontade com os nossos
amigos aqui que estão conosco, já conectados, e no finzinho eu volto para a gente também te agradecer, tá? Então, boa palestra para todos os amigos que estão já conectados conosco, e até daqui mais um pouco. Muito obrigado, estou às ordens. Bom, meus amigos, nós estamos aqui para esta tarefa de falar sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é um tema muito importante para todos nós, não somente brasileiros, para todos nós espíritas cristãos, uma vez que estamos diante de uma revelação espiritual relevante do espírito de Humberto de Campos através do médium Chico Xavier. Todos nós sabemos que esse título, não é, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é o título de um livro que Chico Xavier psicografou ainda na década de 1930 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e ele mesmo vai dizer que também não era de autoria de Humberto de Campos, que Humberto de Campos foi apenas o mensageiro de notícias espirituais relevantes que verteram do mundo espiritual superior em direção à Terra. E que ele, então, foi o jornalista, o relator dessas notícias. Também temos que considerar isso. O livro não é, portanto, uma elaboração teórica ou uma elaboração cultural, intelectual do espírito de Humberto de Campos, e muito menos de Chico Xavier, o médium, mas sim revelações do mundo espiritual superior. E a coisa começa desde muito antes do descobrimento do Brasil, antes do descobrimento da América. Eu já fiz algumas lives que anteciparam essa parte inicial. Eu vou me concentrar hoje numa parte um pouco mais adiante do livro, e quem quiser procurar, inclusive, basta ir no YouTube da TV Saber Espiritismo, né, se inscrever lá, clicar também no sininho para receber as nossas atualizações. Lá vocês vão encontrar essa série sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e as últimas lives que fizemos com diversos grupos sobre esse tema. Então, no início, passando rapidamente, Jesus, na companhia do espírito de Iléu, mostra as plagas da América, diz para Iléu que na porção sul da América ele situaria o transplante da árvore do seu evangelho por vontade de Deus, nosso Pai. Então, é uma determinação divina, não é nem vontade de Jesus, é uma determinação de Deus, e que nós sabemos muito bem que contra a vontade divina nenhuma má vontade humana se sustenta, porque ele é o nosso Pai Criador e a máxima sabedoria, a inteligência suprema do universo e o amor supremo também da criação. Então sabemos então que essa destinação é da vontade divina e nada haverá de se interpor a ela. Então, e mostra também, Jesus mostra a Iléu que na porção norte da América ele situaria o coração do Novo Mundo, que nós obviamente sabemos que é hoje os Estados Unidos da América do Norte, e faz uma revelação importante, dizendo que coração e cérebro precisam ou precisariam trabalhar no futuro em perfeita sintonia. Então, nós sabemos que aqui nas Américas, nós temos essa destinação.
de ser o berço da nova civilização, o Brasil, o coração do mundo, os Estados Unidos, o cérebro do mundo, e precisamos estar em perfeita sintonia em relação ao futuro do planeta, trabalhando junto, não é? Jesus fala com Eliú naquela oportunidade que na região sul, que ele chamou região do Cruzeiro, porque é o Cruzeiro do Sul, como que se revela como a constelação do hemisfério sul, não é? Que se projeta sobre os céus brasileiros. Então, na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Isso, para nós, é de suma importância, porque nós já sabemos de antemão que as plagas brasileiras, de norte a sul, de leste a oeste do país, estão ligadas intimamente, diretamente ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para nós é uma grande consolação, um grande apoio espiritual, uma certeza com a qual precisamos nos acalmar as expectativas, acalmar a nossa ansiedade. Precisamos entender que a evolução não dá saltos, que precisamos caminhar nesse degrau evolutivo passo a passo, degrau a degrau, sabendo de antemão que temos como guia, como modelo, como ligação fundamental, o próprio coração de Jesus. E isso é extraordinariamente confortador. Mas ele diz mais, até para nos mostrar qual que seria o nosso foco de atenção e de preocupação. Ele diz, as injunções políticas terão nela, ou seja, no Brasil, atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Vejamos bem que assertiva, que nos esclarece enormemente a compreensão espiritual. A todas as injunções políticas, ideológicas, as guerras de partido, as guerras de politicagem, as corrupções tão próprias do meio, vamos dizer assim, do poder político, econômico e social, da mídia, tudo isso, essas campanhas que se fazem no sentido de denegrir este ou aquele por objetivos políticos, essa disputa inglória pelo poder, isto não faz parte da prioridade na evolução espiritual do Brasil. São, portanto, atividades secundárias, menores, de menor importância. Então, nós não precisamos nos abalar com isto, porque isto não faz parte do que é prioritário. O que é prioritário, segundo Jesus Cristo revelou a Eliú, é que no Brasil nós teremos acima de todas as coisas Deus nosso Pai, e que em nosso solo santificado e exuberante nós teríamos o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos. Então nós precisamos nos focar nisto, na fraternidade, na solidariedade, na alegria de viver, na união dos nossos espíritos, sejam eles de quaisquer procedências, de quaisquer etnias, de quaisquer classes sociais, de quaisquer ideologias,
de quaisquer origens culturais, científicas, filosóficas ou mesmo religiosas. Não há barreiras a nos separar. Muito ao contrário, embora muitos grupos políticos queiram estabelecer muros de separatividade, nós não podemos cair neste engodo, porque a realidade é que não existem muros de separatividade de quem quer que seja, porque dentro do sinal da fraternidade universal nós entendemos que somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai, filhos de Deus, e por consequência devemos nos amar uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos e, sobretudo, assim como Jesus nos amou, não é? E vamos ver que Chico Xavier foi pleno de exemplos a respeito deste assunto, deixando-nos ele mesmo, por renúncia, por dedicação absoluta à causa do Evangelho de Jesus, redivivo pela doutrina dos Espíritos, esse congraçamento fraternal e amigo que envolveu as suas tarefas mediúnicas com o Espiritismo e com Jesus, e que cativou tantos corações pelo Brasil, né? Então, aqui, nessa porção sul da América, né, que nós chamamos América do Sul, que é mais da metade do território da América do Sul, mais de 8.000 quilômetros de costa marítima no Atlântico, mais de 8.500.000 quilômetros quadrados de área. É aqui onde todos os povos, segundo Jesus, aprenderiam a lei da fraternidade universal. E por isso, desculpa, e por isso nós tivemos aqui a imigração e a reencarnação de povos tão diferentes, como, por exemplo, no livro se fala a vinda dos espíritos que reencarnariam-se aqui no Brasil como indígenas, como sendo espíritos simples e fraternos, mas espíritos em prova, né? Assim também os da etnia negra, que viriam escravizados de África, que seriam espíritos com grandes dívidas da época medieval, da época do mundo medieval, da Idade Média, né? Na sua grande maioria, senhores feudais que abusaram dos campesinos e que também participaram das cruzadas, das guerras inúmeras contra os muçulmanos, e que no mundo espiritual, durante esse período da Idade Média, arrependido de suas ações, pediu a Jesus essas encarnações em prova e vieram reencarnar-se na África para depois se submeterem à escravidão e ao degredo no Brasil, a fim de exemplificarem a humildade e a mansidão entre os povos oprimidos da África transpostos ao Brasil. Outro grande povo que vem é o povo europeu, inicialmente capitaneado pelos portugueses, né? O livro revela a função extraordinária deste espírito de Elil, que se reencarna em Portugal como Dom Henrique de Sagres, o infante Dom Henrique, e que vai na cidade de Sagres estabelecer uma ciência de ponta, não é? É considerado ele o navegador, e por volta de 1394, a escola de Sagres vai dar motivo para que portugueses, espanhóis e italianos, depois holandeses, ingleses e franceses se lançassem pelo mundo através das caravelas. Então, retornando ao Brasil, ao mundo espiritual, é o espírito de Elil que comanda, por exemplo, a expedição de Pedro Álvares Cabral, que não por acaso vai aportar em Porto Seguro, na Bahia, hoje cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia, mas que naquela época era Mata Virgem, populada apenas
pelos nativos que receberam os portugueses com muita fraternidade e com muito amor. Então, em determinado momento, já com os dois primeiros povos em conjunção, que seriam os indígenas e os portugueses europeus, Jesus chama Ismael, que é também, segundo a revelação do livro, um dos principais ministros do Cristo, que era um ministro dedicado à sociologia terrestre. Não por acaso ele foi escolhido por Jesus para ser o guia dessa futura grande nação, a que nós chamamos Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E ele fala, Jesus revela a Ismael, chama Ismael à sua presença e fala com ele: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia. Lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Então vejam bem, nessa alocução de Jesus com Ismael na alta espiritualidade, não é? Nesse conclave divino, logo após o descobrimento, no início do século XVI, Jesus já revela a missão do Brasil. Vejam bem. E essa missão é extraordinariamente bela e profunda, é extraordinariamente espiritualizada, porque é a sagrada missão da revivescência do cristianismo primitivo. É justamente a abertura de caminhos novos, né, mediante a popularização dos princípios básicos do Consolador, que mais tarde viria ao mundo na pele do codificador Allan Kardec, que mais tarde voltaria de novo ao mundo na pele de Chico Xavier, para nos legar a doutrina espírita cristã, ou, resumidamente, o espiritismo. Então, veja bem, tudo no Brasil, desde a sua fundação, já vem com este propósito superior de nos fazer a pátria da revivescência do cristianismo, a pátria espírita cristã por natureza, a pátria cristã, a pátria do Evangelho por ligação suprema, inviolável ao coração do Cristo. Então, todas as falanges do infinito que trabalham e cooperam com nosso Senhor Jesus Cristo para o desenvolvimento do cristianismo e da boa nova de seu evangelho de redenção no mundo, foram chamadas a cooperar com Ismael, o guia espiritual do Brasil, incansavelmente, a fim de que a doutrina do Cristo prevalecesse nos 4 quadrantes da pátria brasileira. Então, a construção desta pátria do ensinamento de Jesus tem essas prerrogativas. Por quê? Porque para aqui ele havia transplantado a árvore da sua misericórdia ou do seu evangelho. E por isso ele promete a Ismael estar ao lado dele em todos os instantes da sua missão, no cumprimento de todos os seus deveres, com os quais ele haveria de abrir à humanidade dos séculos futuros, que é a humanidade regenerada do futuro, a esse caminho novo que é a revivescência
do Evangelho através do Espiritismo cristão. Então, nós vamos ver que o livro, então, vai com muita beleza discorrendo sobre vários pontos da vida brasileira, não é? A respeito, por exemplo, dos degredados que chegam de Portugal, muitas vezes cercados de angústia e tristeza por deixarem a pátria portuguesa ou então a Península Ibérica, porque também vieram para aqui outros da Europa, não é? A questão também da defesa espiritual dos nossos limites, tanto nas praias, no Oceano Atlântico, os 8.000 quilômetros de costa marítima que foram defendidos espiritualmente contra a invasão dos flamengos, dos holandeses, dos espanhóis, dos franceses e dos ingleses, né? Lembrando aí que nós tivemos várias incursões desses países em nosso território e todas elas foram com o tempo rechaçadas. E o Brasil, como que quase que por milagre, se manteve intacto desde o início da sua colonização. O exemplo contrário ocorreu, por exemplo, com a América Espanhola, que se dividiu toda em dezenas de pequenos países, não mantendo assim a sua identidade, nem tampouco a sua unidade. Nós vamos ver também que foi programada a reencarnação de vários missionários, dentre eles os europeus cristãos, os jesuítas, os padres da Igreja Católica, que para aqui vieram numa tarefa evangelizadora. E aí nós temos que citar a tarefa extraordinária de Padre Manuel da Nóbrega, que foi uma das encarnações do nosso Emmanuel, não é? Nós temos também a encarnação do Padre Manuel de Paiva, todos dois em Portugal, todos dois vieram para o Brasil no século XVI para tarefas evangelizadoras. Manuel de Paiva, que na nossa singela opinião é o nosso Chico Xavier. Tivemos outros que vieram junto com eles e que trabalharam muito pelo Brasil, né? José de Anchieta, por exemplo, que também faz parte do grupo de Manuel de Nóbrega, que fundou a cidade de São Paulo, não é? E mais tarde vai voltar a reencarnar no Brasil em tarefa evangelizadora na pele de Frei Fabiano de Cristo, trabalhando aí entre o Rio de Janeiro e São Paulo, no testemunho cristão. E tudo isso, todas as injunções também políticas que se refletiam no Brasil provenientes da Europa, como, por exemplo, as disputas entre Portugal e Espanha, a invasão de Portugal na Espanha por Dom Filipe II, o imperador Dom Filipe II de Espanha, o período em que Portugal foi dominado pela Espanha e, consequentemente, o Brasil, né? Tudo isso teve a sua função também espiritual, não é? Para, de certa forma, afastar certos abusos portugueses. A própria missão dos negros de África que vieram para aqui trazer as suas lições de humildade, embora com muita tristeza, segundo a informação espiritual, eles vieram imunizar todos os excessos do imperialismo e do orgulho europeu, dotando o povo brasileiro dos sentimentos mais puros de fraternidade, ternura e perdão. Então, nada existe por acaso, porque, embora eles viessem nas naus portuguesas do tráfego negreiro, humilhados e vencidos, na verdade, eram espíritos que estavam, naquele momento, resgatando o passado delituoso de senhores feudais na Europa e também
de guerreiros cruzados, não é? Da Idade Média, e muitos também que teriam sido padres e inquisidores da Inquisição Católica, e que, chegando aqui já com um sentimento de recuperação espiritual, acabaram se incorporando ao Brasil, à vida brasileira, embora sofrendo as penúrias do cativeiro, mas acabando, e principalmente a partir do século XVIII, ressurgindo como estadistas, como médicos, como artistas, poetas, escritores de renome, vivendo um ambiente de pura fraternidade, exemplificando com o próprio sacrifício o ideal de solidariedade, a lição do trabalho e da obediência ao Cristo. Nós vamos ver também que o livro revela o movimento abolicionista, que teve seu início em 1700, com o próprio clero e a magistratura, não é? E que tem na figura de Tiradentes a reencarnação de um missionário e que se torna, portanto, mártir da própria independência do Brasil no século seguinte, sabendo que ele havia se inspirado tanto na Revolução Francesa de 1793 quanto na independência dos Estados Unidos da América do Norte de 1776. E com tudo isso, o Brasil vai se evoluindo, vai se mantendo, vai se formando, tanto espiritual quanto economicamente, culturalmente. Sabemos que a Revolução Francesa, depois sucedida pelo Império Napoleônico e as guerras napoleônicas do início do século XIX, forçaram os reis de Portugal, especialmente Dom João VI, seguido por sua esposa e por sua mãe, que vieram, e seus filhos vieram degredados para o Brasil, estabelecendo no Rio de Janeiro a nova capital do Império de Portugal, de Algarves e do Brasil, e que isso trouxe um grande desenvolvimento à pátria nacional, porque ele abriu os portos, fundou bancos como o Banco do Brasil, iniciou a construção de portos, estimulou, por exemplo, que houvesse um Duque de Caxias que fizesse a ligação férrea e também de estradas entre várias partes do país, não é? E que isso tudo vai levar à independência através de seu filho Dom Pedro I em 1822. Então, tudo isso tem a ascendência espiritual guiando essas personagens todas, não é? Uma vez que Portugal estava sob o domínio da Espanha e na Europa entra em decadência, em provações coletivas, e vai acabar se aliando à Inglaterra, não é? Depois disso, Napoleão Bonaparte assina tratado com a Espanha, invadindo Portugal, quer dizer, humilhando Portugal, mas Portugal vai se aliar, como eu disse, à Inglaterra para se defender. E em 1808, Dom João VI chega ao Brasil, mas é recebido com muita hospitalidade. Junto com a corte portuguesa vem um padre Antônio Vieira, um poderoso organismo mediúnico, que vai se instalar naturalmente no Maranhão, e até hoje as cartas ou as preleções de Padre Antônio Vieira são de profunda beleza e de profunda inspiração espiritual. Um médium poderoso que ele foi no Brasil, seguindo aqui a corte de Dom João VI. E tudo isso faz também com o impulsionamento do desenvolvimento do Brasil do interior, né? As Minas Gerais, São Paulo, o sul do Brasil, tudo isso vai se desenvolvendo muito nessa ocasião.
nós vamos ver que, a partir daí, com a declaração da independência, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro II, inspirado pelo alto, né, ele não estava sozinho, ele, às margens do Ipiranga, estava aderindo intuitivamente, segundo Beto de Campos, aos mais elevados desígnios do mundo invisível. E mais tarde nós vamos ver que, como filho dele, vai reencarnar aquele que seria Dom Pedro II, segundo a informação espiritual. O próprio Cristo havia convocado Dom Pedro II, que assinava Pedro da Alcântara, para realizar a sua última tarefa, que seria a tarefa da sua redenção espiritual, uma vez que ele tinha sido aquele soldado romano Longinos lá na Galiléia, lá na Judéia, em Jerusalém, na época da própria crucificação do Cristo, aquele soldado que havia lancetado o coração de Jesus com a própria lança e recebido aqueles jatos de sangue do Cristo, e com aquilo ele havia se convertido, né? Havia tido um fenômeno de êxtase espiritual, ajoelhado diante de Jesus na cruz, e a partir daquele momento abandonado as suas disposições guerreiras com o Império Romano e passando então a seguir as orientações cristãs. E ele vem, então, reencarna-se como filho de Dom Pedro II para desempenhar um mandato de renúncias como imperador do Brasil. Teria ele autoridade e poder para beneficiar a todos, corrigir as leis despóticas do passado, de seu pai, Dom Pedro I, e de seu avô, Dom João VI, inaugurar um progresso moral na pátria brasileira, instituir o respeito e a paz diante das classes sociais, diante de todos os povos, né? Manter a prudência e a fraternidade com as nações vizinhas, guardando respeito, né? Guardando a espada e também aliviando o sofrimento dos escravos, uma vez que nós sabemos, foi no reinado de Dom Pedro II, o único império das Américas, não é? Que a escravidão foi sendo paulatinamente liberada e os negros foram sendo libertados, culminando assim com a princesa Isabel assinando a Lei Áurea. Então, mas Jesus havia dito a Longinos, antes da sua encarnação como Pedro II, que ele não deveria esperar a gratidão, que seria expulso, mas seria amparado por ele na espiritualidade e recebido por Jesus depois de sua morte. Ele, de fato, vai reencarnar, vai assumir com apenas 5 anos de idade, quando Dom Pedro I abdica do trono em 1831 e conduz o filho, então, o imperador futuro, Dom Pedro II, ficando sob a tutela de José Bonifácio. É claro que nós sabemos que Dom Pedro II não exerceu plenamente a sua missão. O livro também revela este ponto, que ele falhou na Guerra do Paraguai, que o Brasil não poderia ter entrado em guerra contra o Paraguai. Naquela época, o Paraguai era uma das nações mais prósperas da América, e o governo de Solano havia estabelecido um patamar de desenvolvimento econômico, cultural, social muito alto, mas as tricas, vamos dizer assim, do farisaísmo, as tricas da inveja, das sombras, acabaram envolvendo a Argentina, o Uruguai e o Brasil, e
com isso, aconteceu a guerra, lamentavelmente, que é, até hoje, a grande mácula também, uma das grandes máculas, né, depois, naturalmente, da escravidão, da história brasileira. E com isso o Brasil adquiriu um karma coletivo. Quem sabe nós estejamos hoje, na pandemia da coronavírus, com a morte de centenas de milhares de pessoas, justamente resgatando esta época de triste memória da Guerra do Paraguai, quando os soldados brasileiros invadiram o Paraguai, matando mulheres, crianças, idosos e soldados, deixando o Paraguai arrasado, não é? E, de certa forma, também economicamente, nós resgatamos com o Paraguai essa grande dívida quando da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, a usina binacional. Nós sabemos que ela foi construída com dinheiro brasileiro, com financiamento brasileiro, e que grande parte também dos proventos da usina são cedidos ao Paraguai, de certa forma, e o Brasil resgatando essa dívida econômica com o passado do final do século XIX, de triste memória. Agora, olhando pelo lado espiritual, o livro vai dizer, por exemplo, que o movimento espiritual preparatório do espiritismo no Brasil aconteceu com a reencarnação de médicos homeopatas que, com transes mediúnicos de elevado alcance, chegaram ao Brasil, não é? Então, nós tivemos a reencarnação de médicos ilustres provenientes da alta espiritualidade que iriam desenvolver no país a homeopatia, e também médiums de elevado teor mediúnico, e por isso mesmo os fenômenos de Hydesville nos Estados Unidos da América do Norte não passariam despercebidos e seriam notados aqui no Brasil, que estabeleceria, então, uma ponte com a América, o desenvolvimento do então chamado espiritualismo norte-americano, não é? De Andrew Jackson Davis e outros mais, e mais tarde também a ligação do Brasil com o nosso querido codificador do espiritismo, Allan Kardec, em França, em Paris. Sabemos que o Allan Kardec se escreveu ao Brasil, manteve correspondência com espíritas baianos e trocou, naturalmente, impressões, estimulando o Brasil ao conhecimento da doutrina e vendo o Brasil com grande simpatia, mal suspeitando ele que para aqui ele retornaria à vida terrestre na pele de Francisco Cândido Xavier, logo no início do século XX, não é? Então, já em 1853, logo depois dos fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, um pequeno grupo de estudiosos, médicos homeopatas, estudiosos da mediunidade, se fundou no país. Todos nós sabemos que em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou na França o Livro dos Espíritos, iniciando a obra do Consolador prometido pelo Cristo, associado a Gabriel Delane, a Camille Flammarion e, mais tarde, ao grande Leon Denis. E todas as falanges do infinito, segundo Humberto de Campos, se prepararam para interessar indiretamente grande número de estudiosos brasileiros. Então, na sequência, 1871 vem a lei do ventre livre. Os negros nascidos a partir dessa data já nascem livres da escravidão. Em 1889, a declaração da República e a primeira bandeira da República. E nesta data, Ismael prepara o ambiente para que o médium Frederico Júnior transmitisse a palavra póstuma de Allan Kardec
dando instruções aos espíritas brasileiros e incentivando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Então, o livro está confirmando a veracidade das mensagens que o espírito de Allan Kardec escreveu no Rio de Janeiro pelo médium Frederico Júnior, em 1889. Né? Nós sabemos também que Ismael vai concentrar esforços para unir os espíritas do Brasil e chamando em 1886 à tarefa o médico e também deputado Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que, sensibilizado espiritualmente, põe-se à tarefa. Em 1895, ele assume a posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael na face da Terra, e em 1900, no dia 11 de abril, aliás, comemoramos agora recentemente, né, o retorno dele à pátria espiritual, depois de ter tão bem cumprido a sua missão, sendo ele conhecido como médico dos pobres, não é? Ele retorna à vida espiritual, deixando consolidada a obra para que o espiritismo continuasse a ser cultivado na pátria do Evangelho. Lembrando que ele teve outros colaboradores, como o próprio Frederico Júnior, o Guilhom Ribeiro, Leôncio Correia, Antônio Lima, Bittencourt Sampaio. Nós tivemos também um dos grandes espíritos, que foi Inácio Bittencourt, também de origem portuguesa, mas que emigrou-se para o Rio de Janeiro e assumiu a tarefa da mediunidade com Jesus e o Espiritismo, uma tarefa maravilhosa. Nós podemos dizer que Inácio Bittencourt foi o Chico Xavier do século XIX e início do século XX, no Rio de Janeiro. Ele fazia receituário mediúnico. Os relatos dizem que ele chegou a receber 700 mensagens homeopáticas por dia, né, nas suas reuniões públicas. E vai fundar, é ele quem funda o maior jornal espírita do mundo, àquela ocasião, com tiragem de 50 mil exemplares por semana, que era o jornal Aurora, não é? Jornal este que foi o primeiro periódico espírita a divulgar as mensagens recebidas pelo jovenzinho Chico Xavier, a partir de 1927, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Não é? Vejam só toda a organização espiritual para a tarefa. Não é? Então, nós vamos ver que Jesus inspira também Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza. Assim trabalha Dr. Bezerra de Menezes, né? Deixando de lado as inquietações da terra para separar trabalhadores e erguendo a flâmula luminosa Deus, Cristo, amor e caridade, e falando em nome do Cristo que essa obra era perene e permaneceria. Então a bandeira do Cristo, a bandeira do Espiritismo, deflagrada, desfraudada por Bezerra de Menezes, tem esse lema: Deus, Cristo, amor e caridade. Obviamente, tudo que estiver fora disto é conversa fiada, não é? Lembrando que o Chico me falou um dia: Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disso, Geraldinho, é conversa fiada. Então, olha só, a bandeira do Consolador, desfraudada por Bezerra de Menezes, sob a inspiração de Ismael, sob a guia de Jesus, é Deus, Cristo, amor e caridade. Assim, desde então, vários dos espiritistas do Brasil inteiro se reúnem pelas afinidades naturais, não é? Precedentes de outras vidas, de outras encarnações, mas assumem essa obra comum, né? E os seus ascendentes têm ligações com as mais
obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes de africanos antigos procuram fazer o bem aos semelhantes. É assim que nasce, minha gente, a Umbanda, que também é inspirada por Jesus, não é? Como diz aqui o espírito de Humberto de Campos, os espiritistas missionários do Brasil também tinham seus ascendentes, suas ligações com as obscuras tendas de caridade, de sincretismo afro-brasileiro, e que entidades humildes, desencarnadas, que tinham sido escravas no Brasil, né? Os pretos velhos, as mães Marias, permaneciam com a sua humildade e com o seu amor, favorecendo os entes queridos ainda reencarnados, não é? E que, por isso mesmo, foram amparados pela alta espiritualidade para continuar o seu serviço de bem aos semelhantes. Nós vamos ver que em abril de 1920, um próprio espírito de Ismael utiliza-se do médium Albino Teixeira e vai escrever no dia 31 de março de 1920, página esta que foi publicada na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira em abril de 1920, e que tem este trecho muito importante. A árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu espírito, o meu olhar se fixa, nutrindo o meu espírito a esperança de que breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e perdão. Então, Ismael, em nome de Jesus, mostrando lá no grupo mediúnico da Federação Espírita Brasileira, em abril de 1920, portanto, 7 anos antes do início da tarefa mediúnica de Chico Xavier, que começaria em maio de 1927, ele já estava prevendo que a tarefa vamos dizer assim, de florescer, não é? De estender a fronde magnífica e acolhedora da árvore do Evangelho, e que essa árvore cresceria e daria em toda parte frutos sazonados de amor e perdão. Nós estamos vendo aí, interpretando essa passagem como uma presciência, uma profecia sobre a própria tarefa do codificador Allan Kardec, reencarnado no Brasil, como Chico Xavier, médium humilde, apagado, que ainda nessa ocasião tinha 10 anos de idade, mas que 7 anos depois, com 17 anos, começaria a sua gloriosa missão. Vamos ver, por exemplo, que Emmanuel, por Chico Xavier, vai dizer, em 12 de janeiro de 1949, em trecho que está no livro Deus Conosco, de edição da Vinha de Luz Editora, o seguinte: a tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Olha aí a alusão clara, né, da permuta de nomes, Allan Kardec, Chico Xavier. Mas não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã, desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo. O nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Veja que beleza. Emmanuel mostrando a ligação fundamental nossa da brasilidade com o coração do Cristo, e que o nome de quem faz não importa, porque porque ela não altera o programa, porque o programa é do Cristo, não é? E ele diz assim: vale acima de tudo a execução do programa. Então, é o que nós precisamos nos perguntar hoje. Nós estamos executando o programa do Cristo? Deus, Cristo, amor e caridade, que este que é o programa. Nós estamos executando ou não? Se não estivermos,
está na hora de reconsiderar e arregaçar as mangas e fazer valer a tarefa, não é? Então, como disse Emmanuel, vale acima de tudo a execução do programa do Cristo. A bandeira da cruz prossegue, não é? Que é o quê? O Evangelho redivivo. Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Olha com que beleza Emmanuel se refere ao povo brasileiro. Um povo que tem fome do Salvador. Em 3 de agosto do mesmo ano de 49, também no livro Deus Conosco, vamos vê-lo falando. É preciso criar espírito para o gigante. E ele próprio explica. Gigante é o Brasil, ainda adormecido de sua grande missão, mas que um dia acordará para a sua tarefa no concerto das nações e levará a palavra da imortalidade, libertando todas as consciências das algemas do materialismo. Outro espírito vai escrever através de Chico Xavier, que é o espírito de Robert Southey, que era inglês no século XVI. Ele foi o primeiro inglês que vai escrever a história do Brasil, né? O primeiro livro de história do Brasil foi escrito por ele, Robert Southey, mas que no livro, no século XX, através de Chico Xavier, no livro Falando à Terra, ele vai escrever: somos aqui, lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Veja que beleza, ele falando, ele como um espírito de origem inglesa, falando que lá no mundo espiritual eram milhões de espíritos, né? Lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir desta jovem e vigorosa nação. Por que nós aqui, brasileiros, nascemos aqui como um mérito, uma bênção, como Chico Xavier falava conosco? Por que nós vamos estar pessimistas? Não temos razão para isso, né? Então temos que esquecer o materialismo, esquecer as disputas inglórias, as ideologias e nos fixar no que é essencial. E o que é essencial é a bandeira da cruz, da fraternidade universal, unindo todos os povos da terra. Então, existe sim, aqui no Brasil, um porvir da nossa vigorosa nação como depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos que têm o objetivo da regeneração humana. Por isso o Brasil está tão ligado ao futuro da humanidade, né? Ele vai desempenhar, sim, em nome de Deus, em nome de Jesus, sob a proteção de Ismael, esta função de coração do mundo e pátria do Evangelho, porque é essa missão que lhe foi dada, né? Que fará, sim, valer esta missão no sentido da regeneração humana. Então, nós estamos diante do futuro da humanidade regenerada. Nós, espíritas, trabalhamos para o futuro da humanidade, não para agora. Então, quem tiver propósitos imediatistas, pode tirar o cavalinho da chuva, como a gente diz aqui em Minas, né? Esqueça. Não podemos ter propósitos imediatistas, nem exigir resultados imediatos. A nossa semeadura é a semeadura do futuro, o futuro da humanidade regenerada. A própria mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, vai revelar qual que era a missão de seu filho, nosso amado Chico, e do Evangelho redivivo, que é o Espiritismo. Ela diz assim: cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Então, vamos nos fixar nisto. A nossa tarefa é uma tarefa de restauração das crenças puras, do sentimento inato do bem, do sentimento inato de religiosidade que nos religa ao Pai Criador, né? Esta é a nossa tarefa. O próprio Chico Xavier vai falar em inúmeras entrevistas sobre o assunto, são belíssimas,
Mas aqui nós não temos muito tempo, eu vou me permitir ler 2 entrevistas dele. Uma delas está no livro A Missão do Brasil, o livro editado pela nossa querida e saudosa doutora Marlene Nobre, chama-se Lições de Sabedoria, Chico Xavier nos 25 anos da Folha Espírita. E Chico Xavier vai dizer, responder a uma entrevista a ela, o seguinte: nós estamos com a nossa bandeira imaculada, inatingível por qualquer corrupção. Notem bem, ele está falando em relação a esta bandeira, não é? Deus, Cristo, amor e caridade. Nossas dificuldades têm sido sobrepujadas pela fraternidade. Então vamos seguir com isso. Temos diferenças? Temos, mas precisamos sobrepujá-las com fraternidade. Temos facilidade para aprender os ensinamentos dos nossos amigos espirituais. Formamos os núcleos de paz e amor, que são as casas de nossa amada doutrina. Veja só, nenhum outro país do mundo tem tantas casas espíritas, centros espíritas, instituições de caridades espíritas, creches, orfanatos, hospitais psiquiátricos espíritas, hospitais espíritas, enfim, todo tipo de atividade doutrinária espalhada por todo o país, o livro espírita também espalhando a mensagem consoladora do espiritismo cristão por todos os quadrantes do Brasil, em inúmeras dezenas de editoras, centenas de médiuns trabalhando, não é? E Chico disse também para ela: o Brasil tem tudo para ser aquele país privilegiado. Desse modo, vamos pedir aos nossos amigos que cada um se faça um agente da conciliação, da esperança, do otimismo, na certeza de que estamos vivendo belos dias, apesar dos conflitos que estamos atravessando. Mas vamos desejar aos nossos legisladores, estadistas, grandes amigos da paz e da liberdade, que eles todos estejam unidos também conosco nos votos a Deus, para que o Brasil continue a ser esse colosso de confraternização, de luz espiritual, que dimana de todos os núcleos em que o nome de Jesus é venerado. E nós aí podemos lembrar aos amigos que o Brasil é o maior país católico, apostólico, romano do mundo. É um dos maiores países de orientação protestante das igrejas reformadas do mundo. É o maior país espírita cristão do mundo. E é também o maior país umbandista do mundo. Então, vejam bem, a fala de Chico é muito verdadeira, não é? Nós temos que inspirar todos aqueles que conduzem a nossa nação para que estejam unidos conosco nos votos a Deus, para que o Brasil continue a ser esse colosso de confraternização, de fraternidade, de solidariedade, de luz espiritual, que dimana de todos os núcleos em que o nome de Jesus é venerado. Então, o nome de Jesus é venerado nas igrejas católicas, nos templos protestantes da fé reformada, nas casas espíritas cristãs espalhadas por todo o país e também nas tendas humildes da Umbanda. E essa luz espiritual é o que nos sustenta e é o que precisa ser mantido, não é? Em torno da nossa missão. Eis aí a missão do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que cada um de nós assuma o seu quinhão nesta tarefa reformadora, regeneradora, que diz respeito não somente a nós, aos nossos grupos particulares de oração, seja em qualquer fé ou escola religiosa a que estejamos vinculados, não somente nas nossas cidades, nos nossos estados, não somente no Brasil, mas que é uma missão destinada a fazer diferença na nova geração regenerada da humanidade terrestre, no novo ciclo que se iniciará em breve
a partir de 2057, não é? E o Brasil vai se cumprir com a determinação divina, a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, com a ligação direta de seu coração a nós, sob a guia amorosa e compassiva de Ismael, nosso anjo Ismael, e certamente com a proteção do nosso querido Chico Xavier. E que assim seja. Que cada um de nós se compenetre dessa responsabilidade pessoal e intransferível, no sentido de que venhamos a trabalhar, sim, pela união dos nossos povos, pela união de todos, a favor da fraternidade, a favor da justiça, do amor fraterno, da solidariedade cristã, em todas as injunções cotidianas de nossas vidas. Geraldo, muito obrigada. Eu acho que o nosso sentimento é de muita gratidão por tudo que aprendemos aqui na noite de hoje sobre o nosso país. Até chega a emocionar quando a gente está escutando, né, falar sobre a pátria, né, sobre os nossos deveres também. E eu acho que aqui ficou a reflexão, né, para nós, depois que terminarmos, refletirmos, o que estamos fazendo, qual que é a nossa parte, né, nisso tudo, o que podemos ajudar, como você bem disse, né, nas nossas orações, na nossa esperança, nos nossos bons sentimentos, né, e agradecer, né, eu acho que a gente só tem que agradecer muito, assim, de coração pela palestra, agradecer por ter estado conosco novamente na noite de hoje. Eu acho que foi uma palestra encantadora, assim, e a gente só tem que te agradecer por mais esse aprendizado. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado pelo convite novamente. Um grande abraço aí aos servidores do Redentor e que nós estejamos unidos nesse propósito dignificante de nossas almas. Isso. E os amigos que estão aqui conosco, né, aqui na nossa live, na nossa palestra, esta palestra fica no nosso Facebook, lá gravado. Amanhã também estará no nosso YouTube, caso vocês queiram assistir novamente, curtam, compartilhem com os vossos contatos, com os vossos amigos. Tem muitas pessoas que estão precisando escutar, né, o conteúdo que aqui foi dito sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, né, nós podemos aí fazer nossa parte, como disse muito bem o Geraldo. Quando a gente compartilha, a gente leva a mensagem de Cristo, a gente leva a mensagem da doutrina, e cada vez mais alcançam os corações das pessoas e os lares. E nós vamos agradecer, né, a Deus, a Jesus, né, que esteve conosco na noite de hoje, nos abençoando, nos fortalecendo, e aproveitar este tema e pedir, né, que nossas preces, que todos os nossos corações e pensamentos possam ir até o anjo Ismael, né, que este possa aí receber toda a nossa força, né, para aí continuar a caminhada, continuar o esforço que a gente sabe que é muito grande por essa pátria, e que nós vamos, com certeza, conseguir com muita esperança, muita fé, muitos vitórias. E nós vamos agradecer a todos que estiveram aqui conosco na nossa palestra, agradecer, Geraldo, mais uma vez, que você possa ter aí uma ótima semana, que Deus continue aí te abençoando na sua caminhada e na sua jornada com esses aprendizados, que são sempre muito bons. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, querida, que Jesus nos abençoe a todos, e um beijo e um abraço a todos que nos ouviram na noite de hoje. Tá, muito obrigada, viu, pessoal? Uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo sábado no nosso Evangelho às 14h15. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho, ficam com Deus.